Certeza que há muitas bênçãos do Senhor ainda reservadas para você e para sua família. Parabéns por você ter tido a humildade, a coragem e a determinação de aceitar o convite, o chamado de Deus. Vamos orar para a gente em seguida abrir a Santa Bíblia e refletirmos no tema preparado para hoje. Pense em Deus comigo. Pai querido, nosso coração se volta a Ti, Senhor, e nós Te pedimos, permanece conosco, para que todos nós tenhamos a compreensão correta da Tua palavra e recebamos mais uma vez o Teu chamado. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu estou pensando no primeiro verso da Bíblia. Você conhece? Talvez sim. Tem muita gente que sabe esse versinho de cor. Está escrito assim, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E de acordo com o Gênesis capítulo 1, livro cuja autoria é de Moisés, está escrito que nos 6 primeiros dias de criação, Deus fez 6 primeiros dias literais, Deus fez tudo o que nós contemplamos nesse mundo. Deus realizou a sua obra criadora. E aí Gênesis capítulo 1, verso 31, o último verso do capítulo 1 diz assim: Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o 6º dia. Aí a gente entra em Gênesis capítulo 2, onde Moisés diz nos primeiros versos que Deus, ele descansou no 7º dia. Deus abençoou e santificou o 7º dia e o chamou de sábado. Em seguida vem um relato em detalhes de como foi a criação do homem e da mulher, que ocorreu no 6º dia. Deus criou primeiro o homem com suas próprias mãos. Está escrito que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente, um ser vivente. E Deus olhou bem para o homem e pensou assim, agora eu posso fazer algo melhor. Então Deus criou a mulher, o ser mais lindo e mais doce de toda a sua criação. Uau! Olha aí, fazendo minha média com a mulherada. Bom, na verdade não é assim que a Bíblia diz. Tanto homem quanto mulher se constituem na obra-prima da criação de Deus. E ainda está escrito no capítulo 2 do Gênesis que Deus colocou o jovem casal num lugar paradisíaco, criado por ele, chamado de Jardim do Éden. Havia no Éden um rio que se dividia em 4 braços, algo espetacular. E no Éden também, além de muitas outras árvores frutíferas e lindas, 2 árvores se destacavam. Sabe quais são? A árvore da vida e a árvore que ficou conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca o jovem casal para viver nesse jardim, a fim de cultivá-lo, a fim de guardá-lo. E Deus deu uma ordem, e eu quero ler para você essa ordem de Deus que está aqui no livro do Gênesis, capítulo 2. Vou ler os versos 16 e 17. Eu disse Gênesis 2, 16 e 17, está escrito assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E aí o capítulo 2 termina apresentando a instituição do casamento, a formação da família. Deus uniu o jovem casal, Deus os casou. Interessante que o capítulo 2 começa com o estabelecimento do sábado como dia santificado, um dia separado, especial, como memorial da criação.
como uma lembrança semanal de que nós temos um Criador Supremo. E o capítulo 2 termina com a menção do casamento. Observe, duas instituições divinas estabelecidas antes da entrada do pecado, antes da entrada do mal neste mundo. Bom, mas aí nós chegamos ao capítulo 3 do Gênesis. Tudo estava lindo, maravilhoso, perfeito, até que a gente chega ao capítulo 3. E esse capítulo começa mostrando como o inimigo de Deus, o diabo, ele usou uma serpente como médium para atrair, enganar e levar Eva à desobediência a Deus e ainda estender esse ato de desobediência ao seu esposo, a Adão. Veja só o que a Bíblia diz, o que aconteceu imediatamente após a transgressão, após a desobediência, o pecado. Aqui, Gênesis capítulo 3. Agora eu leio a partir do verso 7 até o 10, está escrito: Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Após o pecado, Adão e Eva percebem que estão nus. Está escrito, eles tentam se cobrir com folhas de figueira, e então eles ouvem a voz do Senhor, e eles se escondem, e o Senhor os chama, e Deus pergunta: onde você está? Afinal, Deus não sabia? Por que Deus pergunta a Adão: onde você está? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Eles conseguiam se esconder da presença de Deus? Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 13, está escrito: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem nós temos de prestar contas. É claro que Deus sabia onde eles estavam, até porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, Ele sabe tudo a respeito do passado, do presente e do futuro. Além do nosso Deus ser onipotente, ter todo o poder. Por que Deus pergunta então: Adão, onde você está? Acredite, Deus não só sabe onde cada um está, mas Deus sabe também o que a gente faz e por que a gente faz. E a pergunta permanece: porque Deus questionou Adão e disse: onde você está? Eu diria pelo menos por duas razões. A primeira, Deus gosta de relacionar-se conosco, de conversar com a gente, de ter contato, de ter comunhão. Mas a segunda razão, sempre que Deus faz perguntas ao homem, o interesse é levar o homem a uma reflexão a fim de orientá-lo, de salvá-lo. Todas as vezes que Deus nos pergunta algo, não é que Ele não saiba a resposta. Lembra do profeta Elias? Certo dia Deus disse assim para Elias, quando estava escondido numa caverna: Elias, o que você faz aqui? Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, um cego lhe pediu misericórdia, ajuda, e Jesus olhou para aquele cego em Jericó e disse assim: o que você quer? Saulo, aquele que também é conhecido como Paulo e se tornou o grande apóstolo, certo dia, quando ainda não compreendia o evangelho e perseguia a igreja, o Senhor Jesus o encontrou quando Saulo seguia para Damasco com a intenção de prender cristãos. E o Senhor lhe perguntou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembre-se, Deus não pergunta porque, não é porque Ele não saiba a resposta. A intenção de Deus é nos levar a uma reflexão. Então está escrito que Adão responde e diz: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, mas eu estava nu, tive medo e me escondi.
Acredite, o sentimento de Adão naquele dia não era apenas de nudez física, mas acima de tudo de nudez espiritual. Era a nudez da alma, era um sentimento de vazio, de solidão. Lembra que Deus disse: no dia em que vocês transgredirem, desobedecerem, vocês morrerão? Pois Adão estava se sentindo morto no sentido espiritual, porque ele estava separado de Deus em função do pecado. A voz de Deus, que ele era familiar e agradável, tornou-se agora assustadora, incômoda, estranha. O pecado é muito mais do que um ato. O pecado é uma condição do coração, de alienação de Deus. É uma situação de separação de Deus daquele que é santo. O Senhor já havia advertido que o pecado, a desobediência, os levaria à morte. Exatamente porque o pecado os separaria da fonte da vida, que é o nosso maravilhoso Deus. Lá no profeta Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, está escrito assim: a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa é a questão. O pecado nos separa de Deus. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim está escrito: a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Posso lhe citar mais, segunda carta aos Coríntios 5, verso 12. Está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo agonizava na cruz, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra dessa frase? Apresentada por Cristo quando sofria na cruz. Significa que o Pai se escondeu? O Pai o abandonou naquela hora? Não. O Pai estava ali, bem pertinho, junto à cruz. Mas o Pai não podia interferir, porque naquele momento os pecados de toda a humanidade eram simbolicamente transferidos para o Senhor Jesus Cristo. Jesus estava ali como nosso substituto e o pecado separa de Deus. Bom, mas voltando a pensar em Adão e Eva, o Senhor resolveu fazer mais perguntas para o casal, como eu disse, a fim de orientá-los e de salvá-los. Aqui Gênesis capítulo 3. Agora eu vou ler dos versos 11 a 13, está escrito assim: Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Veja que Adão, ele não assume seu erro. Ele podia ter dito: sim, Senhor, eu errei, eu fui fraco. Mas Adão prefere transferir sua culpa para a mulher e consequentemente para Deus. Ele chega a dizer: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me influenciou a desobedecer. Como que dizendo: eu sou inocente, eu sou uma pobre vítima, um coitadinho. E aí Deus diz para Eva: Eva, o que houve? Eva também não assume sua culpa. Ela podia ter dito: sim, Senhor, eu errei, e eu ainda influenciei o meu marido. No entanto, Eva transfere a culpa para a serpente. E quem foi que criou a serpente? Quem colocou a serpente no Éden? Desde o Éden é assim. Nós, seres humanos, transferimos nossas culpas para outros. E muitas vezes, indiretamente, para Deus. E na sequência não tem pergunta para a serpente. Até porque a gente sabe que a serpente foi apenas um instrumento usado pelo diabo. E não há diálogo com o inimigo. Esse é um caso perdido. Deus apenas profere uma sentença e em seguida uma esperança é dada à humanidade. Eu quero ler agora o verso 15. Gênesis 3, verso 15. Olha que palavra de vida e de esperança de Deus à humanidade. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Oh, glória a Deus!
O Senhor diz assim: eu porei inimizade entre você e a mulher. Deus aqui está falando com a serpente, mas em realidade a fala de Deus é com o diabo. Deus está dizendo assim: ei, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Como que dizendo assim: não pense que agora a humanidade estará sob o seu domínio. Eu vou interferir nesta relação. Eu não permitirei que você domine, que eles fiquem sob a sua opressão. Eu porei inimizade entre você e a mulher, evidentemente representando toda a humanidade, em especial os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Os descendentes do diabo são todos aqueles que rejeitam a Deus e optam por ficar contra Deus. E Deus diz: eu porei inimizade entre sua descendência e o descendente dela. Esse descendente aqui, ao longo dos séculos, todo o povo de Deus tem entendido que é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, aquele que viria para ser o nosso Salvador, nosso bendito libertador. E está escrito: este lhe ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher. O próprio Filho de Deus, que se tornaria homem, nasceria de mulher para nos livrar do poder da serpente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Significa que a vitória do descendente da mulher, do Senhor Jesus Cristo, sobre o diabo seria completa. Este lhe ferirá a cabeça, o golpe será mortal. Mas aí Deus disse: e você lhe ferirá o calcanhar. Significa que nosso Senhor Jesus Cristo não sairia ileso desse conflito. Ele teria que sofrer para ser verdadeiramente o nosso libertador. Deus está dizendo: você não terá o domínio sobre eles, porque eu vou interferir nessa relação para libertar os meus filhos. Essa aqui, Gênesis capítulo 3, essa aqui, 3 verso 15, essa aqui é a primeira promessa da vinda do libertador, do Salvador. Veja que mesmo antes de Deus anunciar as consequências, as maldições por causa do pecado, Deus promete salvação e libertação. O Senhor procurou o pobre e confuso casal, não para condená-lo, mas para salvá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. E creia, daqui de Gênesis capítulo 3 até o Apocalipse capítulo 20, a Bíblia se resume em Deus correndo atrás do homem para salvá-lo, e o homem fugindo de Deus. Antes do pecado, Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles fugiam para Deus, corriam para Deus. Mas depois do pecado, o ser humano passou a correr de Deus, ou fugir de Deus. Eu gosto de pensar que não somos nós que encontramos a Deus, é Deus quem nos encontra, porque a iniciativa é de Deus. Lembra do texto aqui? Eu, diz Deus, porém inimizade entre você e a mulher. É Deus quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e nos libertar do inimigo que nos oprime. Não somos nós que encontramos a verdade, é a verdade que nos encontra. Foi o Senhor quem lhe encontrou quando você parou de se esconder, quando você parou de fugir. Glorifique o nome de Deus por isso. Se hoje você vive na companhia do Senhor, se hoje você crê na palavra de Deus, se hoje você é uma pessoa salva pela graça de Jesus, glorifique o nome do Senhor, porque insisto, não foi você que encontrou a Deus, foi Deus que encontrou você. Quando você parou de se esconder, quando você parou de fugir. Mas será que hoje eu estou falando para alguém que ainda está em fuga? Alguém que tem fugido de Deus? Hoje ele olha para você e diz assim: filho, filha, onde você está? Não fisicamente, geograficamente, onde você está espiritualmente. Deus nessa hora olha para você e diz assim: filho, o que você tem feito?
por onde você tem andado, no que você tem crido. Quais são hoje as suas prioridades e os seus valores? Em que direção, filho, filha, você está seguindo? E para onde esse caminho está levando você? Será que tem compensado fugir? Pense nisso. Deus está perguntando a você, filho, onde você está? O que você tem feito? Eu gosto muito das parábolas contadas por Jesus, que eram histórias criadas por ele para ilustrar os seus sermões, os seus ensinos. E uma das parábolas, talvez a mais conhecida de todas, que está em Lucas capítulo 15, é a chamada parábola do filho pródigo. Pensando só na primeira parte da parábola, Jesus contou de um garoto que decidiu ir embora de casa, abandonar o seu lar. E ele chamou o pai e disse assim: pai, me dê a parte da fazenda que me corresponde como herança, porque eu quero ir embora daqui. E o pai então antecipou realmente a herança para o filho. E o garoto foi embora para um país distante, disse Cristo. E naquele país distante ele viveu como bem queria. Ele gastou tudo o que tinha, com meretrizes, com amigos, interesseiros. Viveu uma vida assim, desregrada. Viveu solto, fazendo o que vinha na sua cabeça. Mas um detalhe, ele acabou gastando tudo o que recebeu do pai. E naquele país onde ele estava, houve uma crise. As pessoas começaram a passar necessidade, inclusive o moço. E aí ele acabou, para sobreviver, indo cuidar de porcos. E a situação era tão difícil, tão miserável, que ele se alimentava das próprias comidas dos porcos, para não morrer de fome. Será que com isso Jesus está nos mostrando que o pecado é assim, ele humilha? Jesus está nos mostrando que a liberdade, a suposta liberdade longe de Deus, logo vira escravidão. O pecado promete alegria e entrega tristeza, promete êxtase, exaltação e entrega angústia, humilhação. E o garoto, quando estava ali naquela humilhação, ele pensa assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Muitas vezes Deus permite que as crises nos alcancem para nos salvar. Nas crises nós sentimos saudades do Pai. Na carta aos Romanos, capítulo 2, verso 4, Paulo diz assim: é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo estava agindo em nome do Pai. E aí Jesus contou então que o jovem disse assim: pois eu vou me levantar e voltar para o meu pai, e vou lhe dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno mais de ser tratado como seu filho. Trate-me como um dos teus empregados. E levantando-se, ele foi para a casa do seu pai. Veja, uma demonstração de genuíno arrependimento. Ele se dispõe a confessar o seu erro e a mudar de atitude. Ele decide voltar para casa. E para mim a parte mais bonita dessa história está registrada aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É exatamente o que está a partir do verso 20. Eu já vou ler para você. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do verso 20 está escrito assim: e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar.
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Oh, que coisa linda! O filho ainda estava vindo longe, está escrito, quando o pai o avistou e, movido de compaixão, correu ao encontro dele, o abraçou e beijou. Eu não tenho dúvida de que quando Jesus disse essas palavras, do pai que vê o filho à distância e, movido de compaixão, corre ao encontro dele, o abraça e o beija, Jesus estava dizendo assim: o pai está ansioso para salvar, o pai tem prazer em perdoar. Se em algum momento você sente saudade do pai, você sente saudade de Deus, creia, Deus também sente saudade de você. Ele sente falta de você. O pai abraça o filho, beija e diz assim: tragam logo uma roupa nova e coloquem nele, coloquem sandálias nos seus pés. Como que dizendo assim: vamos apagar as marcas e memórias do país distante, da terra do pecado e da ilusão. Vamos apagar as marcas do tempo da humilhação, da escravidão. Significa, meu amigo, minha amiga, que o Pai nos recebe como nós estamos, porém na sua casa, na presença do Senhor nós somos transformados. Eu gosto de dizer: Deus lhe recebe do jeito que você é, para lhe deixar do jeito que Ele quer. Deus quer ver você livre, abençoado, feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você e Deus se encontraram pela primeira vez, você se lembra? O primeiro momento assim da sua vida, quando você sentiu o amor de Deus tocar o seu coração, sensibilizar você. Você se lembra desse encontro, desse dia? Eu refiro-me ao momento quando você sentiu o carinho do Pai, o toque de Deus na sua vida, enchendo o seu coração com o seu bendito amor. Você se lembra quando foi? Eu era garoto ainda, eu tinha aí 10 anos de idade, quando conheci a igreja adventista. Fui levado pelos meus pais, que foram convidados por um tio meu, e nós fomos à igreja. Nós nunca tínhamos entrado assim numa igreja evangélica. E eu me lembro que num dos primeiros sermões que eu ouvi numa igreja adventista, apesar de ser um garotinho e ter quase nenhum conhecimento do evangelho, mas eu sei que foi naquele período ali que eu senti o amor de Deus tocar o meu coração pela primeira vez. Eu senti o meu primeiro encontro com o Senhor. Você se lembra, no seu caso, quando foi? Quais as circunstâncias envolvidas? Quais as pessoas que Deus usou para abençoar e para alcançar você? Eu ouço histórias vividas nas mais diferentes situações, em momentos de alegria, de tristeza, de sofrimento, de perdas. Talvez a mensagem chegou por meio de um amigo, de uma amiga ou de um parente. Foi um sermão que você ouviu, uma música que tocou seu coração, uma oração que alguém fez, ou quem sabe você foi primeiramente inspirado na direção de Deus por meio do exemplo que alguém lhe deu. Pois eu lhe digo, meu amigo, minha amiga, hoje é dia e esta é a hora de você reencontrar o Senhor. O Senhor nessa hora olha para você e diz assim: filho, filha, onde você está? Diga assim: Senhor, eu estou aqui. Eu não sou digno de ouvir a tua voz. Eu não sou digno de estar na tua presença porque eu sou um pecador, mas eu estou aqui. E se o Senhor está me chamando, eu estou lhe ouvindo. E eu quero me colocar na tua presença para receber o teu perdão, porque eu reconheço, admito que sou um pecador indigno. Eu estou aqui para receber, Senhor, o teu perdão e para pedir o teu poder, para que eu tenha no Senhor uma vida nova. O Quarteto Arautos do Rei já vai cantar e a música está preparada para glorificar o nome do Senhor e seguir através dessa canção Deus falando a você. Se você tem perdido muitas batalhas, se você tem fracassado como Adão e Eva no Éden fracassaram, nessa hora coloque-se nas mãos de Deus e creia. Deus pode renovar, perdoar e levantar você para uma nova vida. Ouça agora, Arautos do Rei, tudo novo.